Boa noite, bem-vindo mais uma vez para a gente continuar na batalha de cada dia, na luta diária nossa, nesse esforço que faz prevalecer a consciência maior em Deus, o Espírito, do que a carne, porque a carne não quer estar aqui lendo Bíblia, não quer orar, não quer jejuar, não quer praticar o bem. A carne quer satisfazer os seus caprichos. Então eu te convido para essa batalha. Porque para nós, depois que passa um certo tempo, começa a ser algo prazeroso, você vai perceber que é assim. Então eu te convido para a gente continuar novamente aí na carta aos Gálatas, capítulo 5, e dizer para você que nós perdemos um vídeo aí em Gálatas 4, do 1 ao 20, mas eu estou tentando ver com o YouTube se eu consigo. Mandei um feedback, ele foi excluído sem querer, mas em breve ele vai estar aí, se Deus quiser, porque eu gravo todo dia e gravo e apago, porque a memória do meu celular é bem pequenininha, são só 16 GB, então gravo um vídeo, posto, apago, gravo um vídeo, posto e apago, é assim que eu faço todos os dias. Então vamos gravar mais um vídeo agora. Capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele usa a palavra liberdade aqui no conceito forte, amplo, né, de uma independência total de qualquer jugo de lei, qualquer ordenança moral, religiosa, que queira afligir a alma, impedindo você de ser você. Porque nem sempre cumprir lei, você cumpre porque você quer cumprir. Você cumpre por uma imposição. Aí você mata seu ser. E você vai adoecendo a alma. E aquilo que a gente pensa que é bom não é. Porque a alma vai pulsando. Entendeu? E um dia ela destampa e fala: e aí, você vai viver assim? De hipocrisia e de mentira? Então Paulo está dizendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí lembra, esse conceito de liberdade de Paulo não é esse conceito ocidental que nós temos de liberdade aqui não. Completou 18 anos, eu não dou mais satisfação ao meu pai e minha mãe, agora eu posso fazer o que eu quiser, eu posso me entregar a tudo. Não. O conceito de liberdade aqui é que você está livre da lei, das ordenanças, dos mandamentos, para você imitar a Cristo. E aí, na sequência, ele vai dizer assim, ó, do verso 1, permanecei, tá vendo? A perseverança ali, a permanência ali, permanecei, pois, firmados no Evangelho, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, e não vos submetais, e não vos sujeitais, e não volte novamente a deixar-vos serem escravizados. Não se submeta a esse jugo de escravidão. Lembra de Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós, né, o meu fardo, o meu jugo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então tira essa canga de cima de você, esse peso que tem em cima de você, e saia da servidão, da escravidão. Paulo diz no verso 2, eu, Paulo, vos digo que se vocês deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, se nós retrocedemos um pouquinho só, já era, perdeu. E Paulo está usando a palavra se vos deixar de circuncidar, porque a circuncisão era o rito de entrada para o judaísmo. Quando o judaísmo ia longe buscar um prosélito, fazer um prosélito, buscar alguém para se converter à religião judaica, a porta de entrada, o batismo, para ser sincero, era a circuncisão, a fimose, no prepúcio do pênis. Então Paulo está dizendo, se vocês voltarem para o jugo da lei, se vocês se deixam circuncidar, Cristo de nada aproveita. Para que a cruz de Jesus? Costa nela e pronto, joga para lá.
viva segundo a lei. Aguente o tranco. De novo, verso 3, de novo testifico, afirmo aqui categoricamente, com a autoridade de Deus que me chamou para isso, me tirou daí de onde eu estava, dessa escravidão, para essa liberdade de pregar aos gentios, testifica a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Mas isso é sutil demais. Você vai observar que quando você abre mão, por exemplo, eu vou sujeitar assim, de hoje em diante, nós não usaremos mais chinela havaiana, porque o chinelo havaiana deixa os pés do lado de fora e mostra a sensualidade, e tem pessoas que começam a gostar disso e não pode. Essa lei que eu estou criando, aqui é a loucura, cômico que eu estou dizendo, mas se eu me submeto a uma lei dessa, eu adoeço minha alma, e eu sou obrigado a guardar todo o restante da lei. Eu esqueci da cruz da graça. E aí eu vou pensar que eu estou sendo justificado porque eu não usei o chinelo havaiana, porque eu não vesti calça, porque eu não comia isso, não comia aquilo. Não. Aí a minha esperança diante de Deus, de estar bem diante de Deus, de encontrar o céu, a pátria celestial, está na minha justiça. Eu estou tentando justificar pelos meus méritos. E eu esqueço da graça. Da graça eu decaio. E se eu decaio da graça, acabou para mim, perdeu. Porque pela lei nós somos derrubados todos os dias. Humilhados todos os dias, porque a lei vai roubando o seu ser, matando sua essência e fazendo de você cada vez mais uma pessoa presunçosa, arrogante, moralista. E os seres moralistas são às vezes os seres mais perversos que tem. Não é simples não, porque ele se arroga sobre o outro, e se o outro não faz como ele fala, fulano é fraco, não consegue nem guardar esse mandamento. Não, nós guardamos todos. Por isso que eles se tornam os reis da moral. É por isso que Jesus os chama de ai de fariseus hipócritas. Isso é perigoso. E o que Paulo está dizendo no verso 4, de decair na graça, é simplesmente esse momento histórico hoje. Paulo não está teologizando nada no sentido, fulano era crente, perdeu salvação, então, crente perde salvação, crente decai. Não, ele não está entrando nesse mérito. Ele está escrevendo no momento real, para uma igreja real, e está dizendo, vocês que estão retrocedendo, cuidado. Se vocês se deixam circuncidar e voltam para Moisés, vocês estão decaindo da graça, cuspindo na cruz de Cristo. Daí para frente o que vai acontecer é você e Deus. Não brinque. Mas esse mesmo texto é trabalhado lá na carta aos Hebreus de forma bem parecida. E Paulo não está escrevendo aqui aqueles que estão perseverando. Não. Paulo está escrevendo aqui aqueles que estão retrocedendo. Ele sabia que lá dentro tinha gente perseverando. De Cristo vos desligastes. Então cuidado, amados, para a gente não cuspir na cruz de Cristo. É muito sutil isso. E para quem fica brincando, achando que graça, achando que fé são só presunção, só um disfarce de pessoas que querem brincar de Deus, não. É fé e é graça e acabou. E se você acha que a lei tem validade aos dias de hoje, então, por favor, vai lá, leia Levítico e traz para cá para os nossos dias. Pegue os estatutos, os mandamentos, os decretos, os preceitos que tem lá e traga e cumpra nos dias de hoje para ver se você aguenta o tranco. Então, não dá para ser hipócrita aqui. É graça, é fé, acabou. A cruz veio, a cruz disse. É a Bíblia que está dizendo, é Paulo que está dizendo. A lei nos empurra para Cristo. A lei nos leva a Cristo. O fim da lei é Cristo. Acabou. E Jesus fez isso. Eu não vim abrogar a lei. Eu vim cumprir, cumpriu, acabou. Verso 5.
Porque nós, ao contrário, Paulo está dizendo agora aos que perseveram, porque nós, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ou seja, então eu estou aqui trabalhando, servindo a Deus no chão da terra, mas a minha esperança não está em mim, na minha capacidade de produção, de guardar todos os aspectos morais e religiosos da lei. Não, a minha esperança graciosa, confiante, está no que Cristo fez por mim, que é a minha justiça. A minha justiça não está em mim, está em Cristo. Ele apenas me revestiu dela. Eu estou confiado no que Cristo fez, e Ele na cruz pagou tudo por mim e me fez assentar nos lugares celestiais, de forma que, com relação ao futuro, ao meu encontro com Deus, eu já estou pacificado, não tenho medo aqui dentro de mim de um encontro com Deus, porque Deus sabe no meu coração que eu quero servir em amor. Acabou, é só isso que ele está dizendo. Verso 6, porque em Cristo Jesus, porque em Cristo, essa expressão é importante, em Cristo Jesus, é muito usado por Paulo, isso nas cartas dele, em Cristo, em tudo nosso em Cristo, amados, porque em Cristo Jesus, grava, chegamos em Cristo Jesus, nem a circuncisão ser judeu, nem a incircuncisão ser gentil, nem guardar a lei, ou entre aspas, não guardar a lei, tem valor algum. Não, o judeu que fala assim, eu estou guardando a lei, não tem significado nenhum diante de Cristo. O irmãozinho fala assim, ainda bem que eu não guardo a lei. Isso também não tem significado nenhum. O que está em jogo aqui, o que Paulo está querendo mostrar é que o que carrega significado não é ser judeu e guardar a lei, não é não ser judeu e não guardar a lei. O que carrega significado aqui é o final do verso 6. Mas o que tem significado em Cristo Jesus é a fé que atua pelo amor. Então, tanto judeu quanto não judeu, não tem nada a ver. Se não tiverem essa fé simples em Jesus, na graça, e essa fé desembocar no coração do próximo em amor, já era, perdeu. Então, nenhum nem outro tem privilégio diante de Deus. Acabou-se isso diante de Deus. Nacionalismo, geografias, religiões. Quem é que pode nos apresentar diante de Deus, salvo? Só Jesus. Entenderam onde que eu quero chegar? E se nós formos usar a questão do mandamento mesmo, grava mais uma vez, eu vou repetir isso aqui. Se nós formos usar os critérios dos mandamentos, não tem um no chão da terra que vai para o céu. Porque o que guarda o domingo não guarda o sábado. Ele vai para o inferno. O que guarda o sábado não usa véu. Ele vai para o inferno. O que não come carne de porco faz isso, faz aquilo. Então, pela lei, todo mundo vai pecar. Ninguém vai para o céu. É por isso que é pela graça. Então, o que carrega significado diante de Jesus não é ser judeu ou não ser judeu. Não é guardar a lei ou não guardar a lei. É viver essa fé simples em Jesus pelo amor. Então, a fé, observe que ela vem antes, Deus a oferece, é dádiva, mas essa fé desemboca na vida do outro. Ela tem que atuar pelo amor. Aí Paulo vem e pergunta e diz aos coríntios, vós corrieis bem. Vocês caminhavam tão bem, na simplicidade, no amor, na graça, na perseverança. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Quem arrancou vocês daí? Quem iludiu vocês, enfeitiçou vocês? E Paulo já sabe quem era. As informações já tinham chegado. Nós hoje sabemos pela história quem são eles. Quem impediu vocês? Aí Paulo, Paulo fala assim, esta persuasão, tá vendo? Essa palavra enganosa, bonita, que sai tentando obsequiar vocês, chamar vocês para a lei, quem está fazendo isso não vem daquele que vos chama. Não vem de Deus isso. Alguém que está te levando para os rigores da lei, para os rudimentos deste mundo, esse não procede de Deus. Esse espírito que está falando aí, oprimindo vocês e trazendo vocês para o jugo da lei, isso não procede daquele que chamou vocês, que é Deus. Cuidado. Um pouco de fermento, ele vai dizer no verso 9, leveda toda a massa.
E o fermento aqui está sendo usado no sentido negativo. Porque praticamente em toda a Bíblia ele é usado negativamente, símbolo de pecado, de iniquidade. Um pouquinho de pecado, um pouquinho de iniquidade aqui vai contaminando tudo. Uma raiz de amargura dentro de uma casa espalha para todo mundo. Um pecado desse, um cara desse, colocando uma leizinha. Irmãos, nós somos de Jesus, mas vamos todo mundo usar camisa de manga comprida, porque se nós deixarmos os braços lá de fora, o corpo lá de fora, as mulheres vão ser atraídas e vão pecar e vão desejar nós, ainda que escarregue, tá vendo? Aparência de sabedoria, de humildade, de santidade. Isso é uma lei, não procede de Deus. Ninguém vai para diante de Deus porque usa ou não camisa. Então, se eu deixar o menor dos mandamentos entrar e ser a ligação, o ponto de justificação entre nós e Deus, acabou, perdeu a cruz ali, vai minando e vai juntando tudo. É por isso que nascem os preceitos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento só é usado positivamente na Bíblia, lá na parábola em Mateus 13, na parábola do fermento. Porque o reino de Deus é semelhante a um pouquinho de fermento na massa. Ele é invisível, você põe na massa, ninguém enxerga, ele vai crescendo, até levedar toda a massa. Aqui está sendo usado de forma pejorativa e negativa. Viu? Lembram, não se submeta a qualquer que seja o mandamento humano, porque vai pervertendo o seu ser. Vai te colocando de volta em regime de escravidão. Confio de vós, verso 10, no Senhor, irmãos, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Não alimente nenhum outro sentimento contrário a esse que vocês aprenderam, não. Mas esses que estão perturbando vocês, aquele que vos perturba, esses judaizantes, esses hipócritas legalistas fariseus das religiões, esses que vos perturbam, seja ele quem for, seja ele sumo sacerdote, rei, príncipe, grande, pequeno, sofrerá condenação. Ele está impedindo pessoas de caminharem com Deus, de entrar no céu. Serão chamados por um particularzinho, porque cuspiram na cruz de Jesus, jogaram a graça no chão. E graça é graça, amados. Não vem com essa ideia desses falsos moralistas que dizem, não, vocês estão vivendo uma graça barata. Não existe esse negócio de graça barata. Não existe. Graça é graça. Se eu colocar a palavra, o adjetivo barato aí, eu estou pressupondo que a graça ainda tem um preço, ainda é barato, mas tem um preço. Graça não tem preço, não é cara, não é barata, graça é graça. E é de graça que a salvação é. Ou você se humilha e se rende ao que está feito, ou já era, perdeu. Eu, porém, irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Paulo já está ironizando. Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Se eu continuo pregando a circuncisão, está desfeito o escândalo da cruz. E aí, Paulo não tinha que estar sendo perseguido. Mas aí Paulo fala assim, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Aí Paulo está sendo irônico ao extremo. Paulo está usando o termo aqui, mutilação, para cortar fora, deitar fora. Paulo está dizendo, tomara esses judaizantes que querem circuncidar vocês, tomara que na hora que estivessem cortando o prepúcio do pênis, errasse o corte, arrancasse fora, deitasse fora o pênis todo. Porque não tem significado isso diante de Deus. Isso não tem a ver com o ser da pessoa. Isso aqui é forte. Porque a marca de Paulo não tem significado, não é no prepúcio do pênis. A marca, Paulo trazendo era no corpo. Cheio de cortes, cheio de marcas, de chicotes. Tudo por conta da graça e da cruz de Cristo. E então, vocês estão entendendo por que eu estava sendo perseguido? Justamente por conta da graça e da fé simples em Jesus. Porque vós, irmãos, ele vai chamar para esse bloco de cá agora. Ele falou tanto desse turma dos legalistas, ele vai dizer agora para todos os irmãozinhos que estavam ali
usando a liberdade de forma negativa. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade para servir a Deus e imitar a Cristo a cada dia. Porém, irmãos, não useis esta liberdade que Cristo trouxe para vocês, para nós, para dar ocasião à carne, para franquear, o texto grego é isso, franquear, dar carta aberta, palavra aberta para a carne falar, ditar, dominar, controlar seu ser. Não, você não tem que tomar decisões baseadas nas pulsões da carne. Decisões a gente toma com a consciência, é a minha consciência em Deus pelo Espírito é que tem que dominar e controlar e capitanear a minha vida, dirigir minha vida. Não se entregue às pulsões da carne. Pense com calma antes de tomar qualquer decisão, porque tem gente que é assim, faz depois que vai pensar. Tem pessoas que parece que tem um parafuso a menos aqui. Vai lá e comete um adultério por causa da carne, da pulsão, do proibido. Depois que comete, que vem assim, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Não, você tem que pensar antes. Você tem que pensar com a consciência e decidir com a consciência em Cristo. Ou por que eu fiz essa corrupção? Por que eu fui sonegar meu imposto? Porque a pessoa só ensina o prazer da carne, do dinheiro, do acúmulo. A gente pensa com a razão, com a consciência. Esse é o culto verdadeiro a Deus, racional, de alguém que está para além da alienação, do fanatismo religioso. Sede antes servos uns dos outros em amor, porque o amor é que tem que militar. Então eu não vou roubar do meu irmão, não é por causa da lei em si que diz não roubarás, é porque eu o amo. Então eu penso com amor, eu sirvo em amor. Se eu sirvo em amor, eu não dou vazão à minha carne, ao meu capricho, ao meu umbigo. Isso é forte isso aqui. Porque toda a lei, amados, toda a lei, mosaico, os outros, toda a lei se cumpre em um só preceito. Então acabou. A saber qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, antes de amar o próximo, ame a si mesmo. O amor próprio é o meio de nós andarmos equilibrados no chão da terra. Se eu não consigo amar a mim mesmo, curar a mim mesmo, viver assim, conforme Jesus, não adianta você querer amar o outro para aparecer. Que tem gente que ama o outro é para ser aceito, para ser visto pela sociedade, no grupo onde ele está. Não, amados. Ame o outro como você se ama. É assim que é assim que tem que ser. Se vós, porém, aí no meio de vocês, no grupo de vocês, na congregação de vocês, vos mordeis e devorais uns aos outros, brigando uns com os outros, degladiando uns com os outros, uns querendo impor sobre os outros, uns querendo dominar e controlar o outro, julgando o outro, falando mal do outro. Então, cuidado. Vede que não sejais mutuamente destruídos. Isso é sério, amados. Isso aqui no contexto de grupo, dá para todo mundo aprender muito e aprender a sermos tranquilos nas nossas relações. Eu quero te convidar mais uma vez a voltar para Cristo, a não cuspir na cruz de Cristo, a não fazer da cruz de Cristo uma coisa de só menos e tirar de trás de você essa aparência de sabedoria, essa falsa piedade, que só é estereótipo, não tem a ver com o seu ser, com o amor que está brotando daí de dentro em relação ao outro. Vamos orar nesse instante e pedir a Deus para nos fortalecer e nos abençoar. Pai, obrigado por esse momento de estudo bíblico. Obrigado, Pai, pela graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Obrigado pelo teu amor em nós derramado pelo Espírito. E pelo Espírito, Pai, nos faz carregar a esperança do céu da glória eterna. Porque Cristo é a nossa justiça diante de Ti. De forma que agora, Pai, todo medo, ó Deus, nós lançamos fora. Porque nós queremos viver em amor. Sim, Pai, entendendo, Pai, que pela lei nós não conseguimos, Pai. Nós morreremos tentando. Sujeitos no emaranhado, numa rede, Pai. Escravizados por ela.
Pai, perdoa-me e perdoa os teus filhos. Que a graça do Senhor alcance toda a nossa casa. Ajuda-nos a não nos devorarmos e não machucarmos uns aos outros no processo. Faz de nós gente do bem, gente da graça, gente da fé que opera pelo amor. Abençoe, repreenda todo o mal em nossas casas. Sim, Pai, repreenda todo o dardo inflamado do maligno contra as nossas casas. Toda seta do maligno lançada contra os nossos repreenda. Todo vento de enfermidade contra as nossas casas, quebra agora, Pai, em nome de Jesus. E arranca de nós, Pai, todo medo. E dê-nos paz. E obrigado pela cura e pela provisão de cada dia. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.